Atos 4:31. Está escrito assim na palavra de Deus: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero ler novamente para dar ênfase. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus amados, eu creio que a maioria de nós já descobriu, a vida cristã é um chamado para viver sob pressão. Quem já percebeu isso? Paradoxalmente, ser um discípulo de Cristo é ao mesmo tempo uma experiência gloriosa, porque desde que nos convertemos, desde que nascemos de novo, passamos a carregar o Espírito Santo em nossas vidas. O próprio Deus faz parte da nossa experiência. Nós recebemos a paz do perdão, da graça. A companhia de Deus faz toda a diferença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Então, andar com Cristo é glorioso, mas também é desafiador, porque desde o dia em que nós dissemos sim ao Senhor, nós passamos a remar contra a maré do mundo. E Satanás nos pôs como alvo. Nós temos contra nós um império de trevas, um mundo espiritual da maldade que milita o tempo todo para nos resistir, para nos calar, se possível para nos fazer voltar atrás. Satanás, os seus demônios, aquilo que o apóstolo Paulo descreve como um reino organizado, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, espíritos imundos atirando dardos contra nós, porque afinal de contas nós assumimos posição ao lado de Deus. Como se não bastasse essa guerra espiritual, na qual nós nos tornamos agentes pelo Senhor, nós temos também que enfrentar o mundo. O mundo se tornou nosso inimigo. É a Bíblia quem diz isso, e nós experimentamos na pele. Quando falamos do mundo, não estamos nos referindo exatamente às pessoas, porque esse mundo é amado por Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, nesse sentido, o mundo não é o nosso inimigo, o mundo é o nosso alvo. Mas há uma outra dimensão, o mundo como sistema que carrega o pecado. Há todo um sistema anticristo operando contra as nossas vidas. E isso gera uma pressão. E eu digo que essa pressão será crescente nos dias finais. Escuta isso. Os dias finais revelarão uma igreja mais forte. Diga amém. Escuta isso. Os dias finais revelarão uma igreja mais forte contra um mundo cada vez mais agressivo. Traduzindo, esse conflito, essa guerra vai aumentar. Sempre existiu uma pressão sobre os cristãos nessa terra, desde que a igreja nasceu. Mas nos últimos dias, ela vai chegar a níveis surpreendentes. E a igreja, no meio de tudo isso, tendo que enfrentar o radicalismo do pecado, coisas que até algum tempo atrás eram feitas às escuras, nas sombras, agora são feitas à luz do dia, agressivamente. Se tornaram parte da cultura que toma conta de grande parte do mundo ocidental onde nós vivemos. Além de ter que enfrentar isso, que está aí, bem diante dos nossos olhos, como eu disse, mais alguns dias,
E o carnaval vai revelar a depravação como modo de vida, aceito, celebrado, publicado, transmitido, admirado. Mas, além do pecado, ideologias, mentalidades, culturas, formas de pensar, que entram frontalmente em choque com aquilo que nós, os discípulos de Jesus, cremos e somos chamados a propagar. Quando o Senhor nos comissionou como suas testemunhas nesse mundo, portadores do Evangelho, embaixadores do seu reino, é isso que todos nós somos. Ele nos chamou para representá-lo num ambiente hostil. E que, como eu disse, à medida em que nos aproximamos do final, estamos nessa direção, esse conflito, esse choque vai ser cada vez maior. Os profetas falaram desse nosso tempo. Isaías, por exemplo, no capítulo 60, ele é usado por Deus para falar com a igreja. Isaías profetizou: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Posso ouvir um amém? Mas veja, no versículo 2 ele diz: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então, veja que está desenhado nessa profecia o contraste que sempre houve, mas que vai se tornar cada vez mais evidente. Enquanto o mundo mergulha mais e mais em trevas, a igreja se manifesta com mais e mais glória de Deus. E a igreja cresce nesse mundo hostil. Aliás, eu não sei se você tem essa informação, mas agora, exatamente nesse momento, você sabe em que nação a igreja do Senhor Jesus mais está crescendo? Surpreendentemente, no Irã. Sim, no Irã. Aquele país dominado pelo radicalismo islâmico, por tiranos que usam da religião para escravizar e oprimir o seu próprio povo. Esse regime, agora, poucas semanas atrás, num levante popular contra essa tirania, matou em poucos dias 40 mil iranianos. Pois aí, nessa situação, no meio desse povo, a igreja cristã, os discípulos de Jesus estão se multiplicando. E hoje, no Irã, a igreja floresce mais do que em qualquer lugar da terra. Como um avant-première do que Deus faz sempre e vai fazer em dimensões muito mais assustadoras nos últimos dias. Então, eu ouso declarar, baseado naquilo que eu enxergo na palavra de Deus, que nós estamos prestes a ver a geração de crentes mais poderosa da história. E como consequência disso, vamos fazer a maior colheita de almas de todos os tempos. Alegre-se com isso e creia. Mas isso ocorrerá não no mundo que esteja nos dizendo bem-vindos, as portas estão abertas. Ocorrerá debaixo de pressão. E convenhamos, irmãos, crescer sob pressão não é novidade para o povo de Deus. Basta ler a Bíblia, basta acompanhar a história. Aqui no capítulo 4 de Atos, onde está o texto no qual vamos basear a nossa reflexão, nós temos uma amostra do que a igreja estava vivendo e continuou a viver por todos os séculos e viverá de uma maneira ainda mais intensa nos últimos dias. A igreja havia nascido em Jerusalém, ela estava cheia do Espírito Santo, os crentes estavam pregando o Evangelho.
E logo o que se manifestou? Pressão. Fica comigo, pressão. Particularmente no capítulo 4, 2 dos apóstolos, Pedro e João haviam sido presos pelas autoridades. Eles foram jogados numa cadeia onde passaram a noite e no dia seguinte tiveram que se apresentar diante dos homens que tinham poder sobre o sistema. E eles foram ameaçados fortemente. O que aqueles homens disseram para Pedro e João foi: vocês estão espalhando o evangelho e nós não queremos isso. Se querem viver a sua fé, vivam calados, silenciados. Vocês não podem anunciar o nome de Jesus. Essa cidade está sendo cheia da doutrina de vocês. E os ameaçaram. E se você ler o capítulo, você vai ver que a resposta dos apóstolos foi: impossível nós nos calarmos. Não vamos nos calar. Porque quem manda em nós não são vocês e nem César. Quem manda em nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vimos morrer e ressuscitar. E Ele nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações a partir de Jerusalém. E nós não vamos nos calar, porque importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram liberados, mas sob ameaça. Então eles se reúnem com a igreja. Saem dali daquela situação difícil, aflitiva, preocupante, e eles vão para uma reunião com o povo de Deus. Nessa reunião acontece o que está no versículo 31 que nós lemos. É ao mesmo tempo um resumo do que os crentes sob pressão faziam, e é um mapa para nós também aprendermos. Veja, queridos, como a igreja pode prevalecer sob pressão. Eu não disse sobreviver, eu disse prevalecer. Nós não fomos enviados, levantados por Deus para sobreviver, trancados em guetos, em templos, vivendo a nossa fé intimamente, sem compartilhá-la e sem espalhar os valores do reino de Deus. Não é esse o nosso chamado. Então nós precisamos prevalecer contra um mundo que nos oprime. E se você acha que é demais descrever assim, converse com qualquer universitário dessa igreja. Pergunte para ele como é ser crente numa faculdade. Mas eu não digo ser crente agente secreto, que não abre a sua boca. Ser crente declarando a sua fé em Jesus e defendendo os valores eternos de Deus. O que vai acontecer, o que acontece é pressão. Converse com um empresário dedicado ao Senhor, temente a Deus, e que está prosperando não porque faz conforme o mundo, mas porque conta com a bênção do Senhor. Pergunte para ele se nesse meio empresarial é fácil ser cristão. Quanta pressão! Pergunte para um professor crente se é fácil se apresentar diante de uma sala de aula e defender valores bíblicos, morais pelo menos. Porque pregar o evangelho já é praticamente proibido na nossa nação, em certos ambientes. Se pode falar de qualquer coisa, menos da verdade. Pressão. Tente militar politicamente. Não, você não precisa ser um político. Basta ser um cidadão querendo participar dos destinos da sua nação e defendendo as ideias nas quais você crê. Abra a sua boca. Use as suas redes sociais e você vai entender o que é pressão. Eu sei porque eu faço. E eu sou pressionado de tantas formas. Isso sem falar das ameaças veladas de um sistema que não quer os crentes proclamando a verdade, que os tolera silenciados.
Essa semana eu tive o privilégio de hospedar na minha casa por 2 dias um casal de missionários brasileiros, amigos, e que estão servindo a Deus na França há mais de 30 anos. Para lá foram enviados para plantar uma igreja. É assustador a descrição que eles fazem da sociedade francesa. Eu estou falando de Europa, não de Europa oriental, daquelas nações que estiveram debaixo do comunismo por tanto tempo. Eu estou falando da Europa ocidental, livre, democrática. E eles me diziam, ser um cristão na França é muito difícil. Porque, em primeiro lugar, 90 de 100 pessoas, ao saber que você se definiu por Cristo, vai achar que você é uma pessoa atrasada e fraca. Vai dizer ou pensar, então você crê nessas coisas? Você é fraco, você não consegue se manter em pé e precisa da muleta de uma religião? Que pena. Bom, eu te respeito, mas eu não sou fraco, eu não preciso disso. Essa é a mentalidade dos franceses. As leis não proíbem o evangelho, mas colocam a igreja no canto, e cada vez mais pastores estão sendo arrastados, como profetizou Jesus, aos tribunais. Eles não são arguídos porque estão pregando o evangelho. A consciência democrática da França permite que cada um tenha a sua opinião, mas eles estão sendo levados porque cada vez mais as leis restringem o movimento da igreja. O movimento financeiro, o movimento institucional. Então, abrir uma escola cristã, abrir uma creche é tão burocrático, e manter aberta está debaixo de tantas restrições que não é difícil que um diretor cristão vá parar no tribunal. Esse é o nosso mundo, e nesse sentido vai piorar. Vai piorar no Brasil. Agora, como a igreja pode prevalecer sob pressão? Essa é uma pergunta que nós vamos precisar responder cada vez mais. Como uma igreja pode prevalecer? Eu digo avançar, eu digo crescer, cumprir a sua missão debaixo de tanta oposição e pressão. O versículo 31 de Atos 4 tem a resposta. Como eu disse, ele é, em poucas palavras, um manual de como nós vamos precisar viver daqui para frente. Há 4 fatores aqui que nós precisamos experimentar, irmãos, para não fazermos parte daquela massa de crentes que também, nos últimos tempos, apostatará da fé. Não suportará o fogo e negará o seu compromisso com Jesus Cristo. Alguns o farão assim, radicalmente. Outros o farão de maneira muito sutil, simplesmente se calando. E Jesus disse que aquele que se envergonhar dele e de suas palavras diante dos homens terá dele a vergonha diante do Pai que está nos céus. Não temos o direito de nos calar. Nós somos proclamadores do evangelho, somos testemunhas de Jesus Cristo. Uma testemunha não serve para nada calada. Bem, como é que a igreja prevalece sob pressão? Como é que a igreja de Jerusalém, ao ver os seus apóstolos sendo presos e ameaçados, reagia? O versículo 31 nos diz, e tudo começa com oração. Diga comigo, oração. Diga de novo, oração. Amados, esse é um conceito, uma prática muito poderosa. O versículo 31 começa dizendo, tendo eles orado. Quando a igreja era pressionada, ao longo de todas as épocas, naquele tempo também, à medida em que a igreja é pressionada, a sua reação é orar. Porque em algumas circunstâncias não adianta apelar para as autoridades. Em algumas circunstâncias não adianta colocar o peito adiante e dizer, eu vou enfrentar isso de qualquer maneira, com a força do meu braço. Então, a igreja ora. E oração é mais essencial do que nós pensamos.
Na verdade, nessa encruzilhada entre a pressão e a missão. Escuta, é uma encruzilhada. De um lado nós temos pressão externa e do outro lado nós temos a nossa missão. E aqui nós só vamos ter cada vez mais uma saída: buscar a Deus. Vamos precisar orar. E escutem, é assim que começa absolutamente todo o mover de avivamento. Uma igreja só pode prosperar, prevalecer em meio a circunstâncias como eu estou descrevendo, se essa igreja estiver vivendo um avivamento. E é o que nós vamos viver em nome de Jesus. Mas não virá assim do nada. É preciso que um povo se curve diante de Deus e busque. Então, estar juntos para buscar a Deus, escuta isso, anota para não esquecer. Estar juntos para buscarmos a Deus em oração se tornará cada vez mais vital para a nossa fé. É melhor que a gente desperte agora, que a gente comece agora, quando a pressão é relativa, do que a gente tem que ser empurrado para a oração quando a água começar a ferver à nossa volta. Nós vamos precisar orar. E quem não estiver disposto a orar, provavelmente não vai conseguir resistir. Tendo eles orado. Sabe, orar, claro, é uma disciplina básica da vida de um cristão. É através da oração que eu me conecto a Deus. Aliás, eu diria que oração e proclamação são a respiração do povo de Deus. Oração e proclamação. Quando eu oro, eu me encho da graça do Senhor. Quando eu testemunho, eu proclamo, eu prego a palavra, eu derramo aquilo que eu recebi. E nesse movimento a igreja vive. Deu para entender? Significa que se nós não orarmos, se nós não desenvolvermos não apenas uma vida pessoal de oração, essencial. Quando Jesus disse, entra no teu quarto e fechando a porta atrás de ti, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é oração pessoal. Mas além disso, nós vamos precisar cada vez mais nos reunir para orar. Foi o que a igreja fez. A perseguição recrudesceu. O que fizeram os apóstolos? Reuniram a igreja, contaram o que lhes havia sido falado e as ameaças das autoridades, e oraram. E a oração não era do tipo, Senhor, nós estamos fazendo tudo certinho porque Tu estás permitindo isso. A oração não era, Senhor, livra-nos da pressão do mundo. Se você ler o capítulo 4, eu recomendo que você o leia ainda hoje em sua casa. Você vai ver que o teor da oração que eles fizeram, unânimes. Você tem o significado dessa palavra na sua mente? Unânime, uma comunidade de fé orando com o mesmo coração, no mesmo sentido, com a mesma intensidade, em concordância plena. Aqui não é pessoal, oração coletiva. E unânimes eles oravam dizendo, Senhor, olha para a ameaça que eles estão nos fazendo e concede-nos coragem para anunciar o Evangelho e cumprir a nossa missão. Esse é o resumo da oração que eles fizeram. E cada vez mais, queridos, nós precisamos nos reunir para pedir essa mesma coisa ao Senhor. Senhor, levanta-nos. Senhor, faz brilhar a Tua glória em nossas vidas enquanto o mundo se torna cada vez mais escuro. Senhor, dá-nos uma coragem que não seja humana, dá-nos uma intrepidez no Espírito Santo. Nós Te buscamos, porque o nosso zelo, a nossa vontade de ser fiel,
ou de ser fiéis não é suficiente. Nós precisamos de uma ação do Senhor dentro de nós, por isso nós oramos. A igreja nasceu assim. A oração não era um departamento, não era um ministério, os intercessores. A oração era uma prática vital, diária da igreja. Se você volta 2 capítulos, a igreja recém-nascida, depois do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo, 120 irmãos orando, deram origem à igreja. Veja que a igreja nasce da oração. Antes do derramar do Espírito, crentes se manifestaram diante de Deus em oração por semanas seguidas. E de repente veio do céu o vento. Mas o vento não soprou do nada. O vento foi gerado com o clamor do povo de Deus. Ela já nasceu assim. E logo se podia descrever o estilo de vida daqueles primeiros cristãos que começaram com 120 e logo eram mais de 3.000 em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós temos um bom resumo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que a igreja prosperou, mesmo debaixo de pressão, perseverando? Esse verbo fala de continuidade. Esse verbo fala de insistência, perseverando no ensino, na palavra dos apóstolos e na comunhão. A igreja não era um auditório onde as pessoas vinham para ouvir um pregador eloquente. A igreja era uma comunidade de fé onde os crentes se fortaleciam, mantendo relacionamentos profundos uns com os outros. Eles estavam na comunhão e no partir do pão, se lembrando todos os domingos do que Jesus fizera na cruz do Calvário por eles, mas também na oração. O Senhor está nos chamando para um movimento de oração que vai aumentar e aumentar até que Jesus volte, irmãos. Nós já temos muitos espaços nessa igreja, mas proporcionalmente eles são muito pouco frequentados. Nós temos todos os dias torres de vigia, ambientes para oração. Quem participa disso? Normalmente, no final do dia, pouca gente em relação à multidão que nós somos. Nós temos reuniões de oração, vigílias, entre os jovens, semanalmente, mas a maioria de nós ainda não entendeu quão importante é orar juntos. Na verdade, para ser sinceros, eu desconfio que boa parte de nós não sabemos nem como é orar sozinho. Mas a gente vai ter que descobrir isso daqui para frente. Porque não há uma outra forma de prevalecermos. Diga oração. Bem, tendo eles orado, o texto diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Surpreendentemente, o primeiro efeito da oração da igreja foi que Deus abalou os alicerces daquele espaço. Isso é literal, viu? Houve um terremoto ali. Aliás, não é a única vez na palavra de Deus em que tremores de terra estão associados a gente buscando a Deus. Nós vamos encontrar isso no capítulo 16 de Atos, quando Paulo e Silas, presos e depois de açoitados, eles adoram e buscam a Deus, e um terremoto sacode aquela prisão e as portas são abertas. Nós vamos ver isso lá no Antigo Testamento, quando Moisés subia ao monte para buscar a Deus e o Senhor respondia com trovões e terremotos e o povo ficava assustado. Parece que a presença de Deus, que quando Deus vem, e Deus está vindo, irmãos, Ele faz tremer a terra. Mas claro, na maioria das vezes esse sacolejo não é literal.
mas que sim, quando nós começamos a orar, Deus nos sacode certamente. Então, se você quiser ficar confortado e morrendo aos poucos, não ore. Porque é isso. Se permanecermos confortáveis, simplesmente seremos engolidos pelo mundo. A prestação não precisa ser à vista. Se queremos não apenas resistir, mas se queremos manifestar a glória de Deus, porque há tanta gente lá fora enganada e que precisa da oportunidade da graça, e uma vez apresentado o Evangelho, essas pessoas vão abraçá-lo com toda a sua força, porque estão infelizes e desesperadas. Para nós termos essa atitude, nós precisamos orar, e como resposta da nossa oração, Deus vai mexer conosco. O Senhor vai nos tirar da zona de conforto. Eu acredito que quando o lugar onde estavam reunidos foi abalado, todos ficaram alertas. Talvez o temor do Senhor foi aguçado no coração deles. Imagine nós aqui numa reunião de oração, de repente tudo começa a balançar. Eu duvido que alguém permanecerá dormindo numa situação como essa. Então, nós, à medida em que oramos, provocamos abalos. Abalos que atingem a nossa própria vida, o nosso conforto, que, quem sabe, mostram as coisas abaláveis das quais estamos confiando e elas precisam cair. O fato é que a oração intensa sempre nos tirará do berço esplêndido. Porque, veja, não é uma igreja confortada entre quatro paredes, as quatro paredes da religião. Não é essa igreja que vai vencer a pressão do mundo. Convenhamos. A W. Tozer disse certa vez que um cristianismo que não nos perturba, provavelmente também não nos transforma. Diga comigo, um cristianismo que não me perturba, também não me transforma. E sim, eu sei que há muita gente procurando uma igreja para dormir, para descansar. Mas escuta, não é tempo de descansar, é tempo de guerra. É tempo de guerra. É tempo de estarmos alertas, é tempo de confronto, é tempo de avançar contra tudo e contra todos. Mas em nome do Senhor. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você e Deus são maioria contra um exército. Mas é necessário que você esteja ao lado de Deus. E quando você anda com Deus, o chão treme. Você está pronto para isso? Eu estou falando sobre nós aceitarmos ser movidos, mexidos, sacudidos. Às vezes Deus vai fazer isso através da palavra. Às vezes Deus vai fazer isso através de circunstâncias que nos tiram do controle de nossa própria vida. E então nós percebemos que o Senhor está mexendo em coisas que nós tínhamos organizado. Não reaja negativamente a isso. Deixa Deus sacudir o que Ele precisa sacudir na sua vida. Ele só quer lhe preparar para a próxima etapa. Amém? Há uma profecia em Amós, capítulo 6, versículo 1, que bem que serve para muitos de nós. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Deus está falando com os sacerdotes de Israel. Ele está dizendo, ai de vocês porque estão sossegados. Homens de Deus não podem viver sossegados. Homens de Deus têm uma paz interior que excede todo entendimento e que guarda suas mentes e seus corações em Cristo, mas eles estão sempre no meio de uma grande guerra. E aqui mais um paradoxo.
No meio da guerra temos paz, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, não num resort bem produzido, não. Na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, tão lindo, tão poético, tão verdadeiro, precisa ser a nossa expressão de fé, unção, graça, segurança, cercados de inimigos, pressionados, mas em paz. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. E depois do tremor, o que aconteceu? Depois do tremor aconteceu unção, diz a palavra, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso não foi muito pentecostal, eu vou ler de novo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ainda não está tão pentecostal, talvez uma igreja batista renovada responderia desse jeito. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa deveria ser a melhor notícia que podemos receber depois da salvação. Não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vocês o Espírito Santo. A unção. Amados, se há algo que nós precisamos para esse tempo, é da unção do Espírito Santo. E me anima a saber que todos ficaram cheios. Naquela reunião de oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E esse todos, sempre quando eu leio a Bíblia e for hermeneuticamente correto entendê-la como literal, eu vou entender exatamente assim. Se a minha Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo naquela reunião, então é porque não sobrou ninguém. E o todo significam, inclusive, aqueles que já haviam sido cheios antes. Sim, porque a maioria desse povo já havia sido cheia do Espírito Santo. Os apóstolos, Pedro e João, estavam ali. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, capítulo 2. Mas aqui eles estão sendo cheios novamente do Espírito Santo. E eu diria que essa deveria ser a nossa rotina. Ser cheio e ser cheio de novo, e ser cheio de novo, e ser cheio de novo do Espírito Santo. Ser batizado de novo no Espírito Santo. Quantos de vocês aqui já são batizados no Espírito Santo? Oh, glória a Deus! E que tal ser batizado de novo no Espírito Santo? Mas eu pensei que era uma única experiência. Não, a Bíblia não diz que é uma única experiência. Sim, existe aquela experiência inicial onde você recebe o dom do Espírito Santo, mas essa experiência precisa ser renovada na sua vida, repetida, inclusive em outras dimensões, aumentada. Você é batizado no Espírito Santo. Batismo significa mergulho, então você é mergulhado no Espírito Santo, e o que vem daí é um transbordar. Você é cheio ao ponto de transbordar. Quando o apóstolo Paulo diz: enchei-vos, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A tradução em português é simplesmente o imperativo enchei-vos, mas no grego original existe um sentido contínuo, encham-se o tempo todo do Espírito Santo. Essa é a única forma de a luz de Deus continuar brilhando no meio das trevas e da opressão do mundo. Jesus sabia que nós não suportaríamos sem o Espírito. Que o nosso zelo, a nossa fé, nossas boas intenções não seriam suficientes para nos manter acesos.
Por isso, Ele prometeu e cumpriu, e continua cumprindo. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, é um pilar da nossa fé, queridos. Todos nós deveríamos não apenas saber recitar esse versículo, mas vivê-lo o tempo todo nas nossas vidas. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder. Diga poder. A palavra traduzida para poder nas nossas Bíblias é a palavra grega dunamis. Dunamis, de onde vem dinamite. O que Jesus disse é: vocês receberão dinamite ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quantos estão prontos para receber a dinamite de Deus? Para explodir lá fora. É que a nossa explosão é diferente. Os islâmicos, os radicais, eles se explodem, eles se martirizam, dominados pelo ódio para destruir os seus inimigos. A explosão da igreja é uma explosão de graça e amor. A dinamite de Deus faz com que as pessoas conheçam que são amadas pelo Senhor e que podem ser salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Deus quer envivar você cheio de dinamite para esse mundo que te oprime. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento, alguns deles visualizaram esse tempo, visualizaram a degradação do mundo, as trevas, o mundo em escuridão, e em contraste com isso, a igreja sendo ungida. Joel foi um desses profetas. Em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, ele declara: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, os crentes mais simples, derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Chegou o tempo, irmãos. E sabe qual é que será o resultado de tudo isso? Está 3 versículos adiante, no 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto as dinamites de Deus estão explodindo pelo mundo em trevas, pessoas estarão sendo despertadas para abraçar a fé, invocarão o nome do Senhor e serão salvas. É o que está acontecendo no Irã, em tantas partes do mundo. É o que está acontecendo no Brasil, mas acontecerá em dimensões que ainda não conhecemos. Diga amém. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou orando por essa comunidade. Essa aqui, eu estou dizendo: Senhor, a minha pregação não é suficiente. Senhor, a nossa organização não é suficiente para nós avançarmos na conquista dessa cidade das nações, mas o Teu Espírito é suficiente. Derrama o Teu Espírito sobre todos, Senhor, que ninguém fique de fora desse grande mover do Teu Espírito. Se você dá as boas-vindas ao Senhor, então aplauda mesmo, como quem diz: eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre mim. Eu quero estar cheio da dinamite. Semana passada, o pastor Gustavo trouxe uma palavra maravilhosa aqui para vocês. Eu fui muito abençoado. E ele me deu uma perspectiva de um texto bíblico que eu nunca tinha acessado. Aquele texto quando Jesus disse: o vento sopra, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu sempre pensei no vento como o Espírito Santo.
E o que é nascido de Deus, o crente, como alguém que é levado pelo vento. Mas o Gustavo propôs aqui uma interpretação que me impressionou e que fez sentido. O vento somos nós. Então eu vou recitar o texto de novo e se coloque no lugar do vento. O vento sopra, ouve-se a sua voz. O vento não é silencioso. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento que sopra, o vento que desorganiza o mundo à sua volta, o vento que tem uma voz que supera as vozes do mundo. Você é um vento de Deus nessa terra. Claro, se você estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ruach. Ruach é a palavra no hebraico. O sopro de Deus sobre as nossas vidas. Unção. Diga comigo unção. Porque você sabe que uns são e outros não. Mas e aí, todos são cheios do Espírito Santo? Para quê? O texto termina dizendo, todos foram cheios do Espírito Santo e ficaram arrepiados e emocionados. É assim que termina o texto? Todos foram cheios do Espírito Santo e caíram, e a igreja não conseguiu voltar para casa de tanta embriaguez. É isso que está escrito? Não, embora muitas vezes quando o Espírito é derramado, nós somos embriagados e nós sentimos arrepios e nós ficamos alegres com a alegria do Senhor, mas não é esse o propósito da unção. A palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A consequência de tudo isso, a oração que é respondida com abalo, que é respondida com unção, desemboca numa igreja intrépida, uma igreja corajosa, uma igreja que sai para anunciar o Evangelho mesmo sob ameaça, uma igreja que não ignora os seus inimigos e os riscos que está passando, mas uma igreja que sabe que a sua missão é mais importante e forte do que o medo. Então essa igreja, apesar do mundo, essa igreja cheia do Espírito Santo não se cala. Essa igreja cheia do Espírito Santo não deixa de sustentar os valores de Deus e de proclamar o senhorio de Cristo e de revelar o poder do Espírito Santo. Essa igreja, ela prospera. Amém? E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Os músicos podem subir. Aquela primeira geração, e as gerações seguintes também, mas aquela primeira geração de irmãos nossos, viveu sob uma pressão contínua, na verdade crescente. Estava só começando aqui. Pouco tempo depois, um diácono da igreja vai ser morto pelas autoridades. Pouco tempo depois, os crentes de Jerusalém têm que fugir por muitos lugares, se espalhar pela terra, mas eles não se espalham calados, eles se espalham pregando o Evangelho, e igrejas pipocam, nascem por toda parte. E o Evangelho começa a corroer as estruturas do poderoso Império Romano, porque afinal de contas, ainda que eles tivessem que se defender, eles estavam na ofensiva, e a arma que eles tinham não era a ofensa, não era a violência, a arma que eles tinham era a espada do Evangelho, a palavra de Deus sendo pregada, primeiro entre os judeus, depois entre os samaritanos e logo, a partir de Atos capítulo 10, entre os gentios, as outras nações. A pressão não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, as prisões não pararam a igreja, as leis falsas, injustas, torcidas nunca pararam a igreja. Mas eu não estou falando da igreja
que se assentava confortavelmente em auditórios. Eu estou falando da igreja que ora, da igreja que aceita ser abalada por Deus, da igreja que é cheia do Espírito Santo e que por isso proclama o Evangelho. Doa a quem doer. Testemunhas. Eu quero fazer parte dessa igreja, e você? Se você quer fazer parte dessa igreja, fique em pé. Nós precisamos ganhar essa estirpe, ainda que tenhamos e soframos pressões e percebemos que a cada ano parece que aumenta ainda mais. E temos que admitir que alguns crentes estão voltando atrás e que outros estão se calando. Eles não abrem a sua boca porque é perigoso abrir. Mas o Senhor está levantando uma igreja intrépida e corajosa. Uma igreja que não respeita o psiu do mundo, porque ela tem antes uma comissão: ide e pregai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Eu quero fazer parte dessa igreja. E eu reconheço que eu não estou pronto para a pressão a que vamos chegar se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou resistir, eu vou me intimidar. Assim que, se você quer começar a orar comigo, saia do seu lugar e venha aqui para perto do altar. Eu estou pedindo que todos os que podem venham para perto do altar, para nós termos um tempo de oração. E nós vamos orar não pedindo que a perseguição diminua. Nós vamos orar para que a nossa coragem aumente, para que a nossa compaixão aumente, para que a nossa autoridade aumente. Nós vamos orar para que o poder de Deus nas nossas vidas aumente e se manifeste através de sinais e prodígios. Se você entende que Deus te convocou para esse tempo, te levantou, venha orar, não fique passivo. E se você não tem um motivo para orar comigo, eu quero te abençoar para que você possa voltar para casa. O culto já terminou para aqueles que já estão prontos para a guerra, mas aqueles que precisam ser cheios do Espírito, venham para o altar e venham buscar a Deus. Venham dizer: Senhor, enche-me, enche-me. Venham dizer: Senhor, enche-me, eu preciso estar cheio de Ti, para que a pressão de fora não me esmague. Eu preciso de uma pressão que vem de dentro, e é o poder do Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, enche-me do Teu Espírito. Comece a orar, querido. Levanta bem alto a tua voz, ore. Diga: Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos poder do Espírito Santo, dá-nos autoridade, Senhor. Levanta a sua voz e diga humildemente: Senhor, eu preciso ser cheio.